que você se aproxima do cinema? Você tem alguma coisa que te trouxe? Ou foi o acaso? O que foi? Olha, foi o acaso e não foi. Porque outro dia eu brinquei, eu falei, a culpa é da minha mãe. Porque quando eu era criança, minha mãe disse que quando eu aprendi a ler, eu li tudo que tinha escrito na casa. Qualquer coisa que eu achasse, eu parava para ler. E ela colecionava umas revistas sobre cinema, que era só cinema americano, na verdade, né? E eu li todas aquelas revistas. Então, assim, eu não tinha idade para ir ver os filmes no cinema, mas eu sabia o nome dos atores, eu via a foto, reconhecia, eu já estava inteirada. Sem ter visto os filmes? Sem ter visto os filmes. E aí depois passou um tempo, tal, cresci, fui no cinema umas vezes, tal. Quando a gente comprou a primeira TV em casa, eu lembro que eu só assistia filme. Foi uma coisa meio automática, assim, eu só assistia filme. E eu lembro de assistir filmes que as pessoas na minha idade, assim, elas falam que eu sou louca, porque eu via filme à tarde na televisão, que eram filmes espanhóis, italianos, legendados. Isso porque eu estudava de manhã e à tarde eu lembro de ver esses filmes. E ninguém da minha idade lembra, meus amigos, ninguém lembra disso. Mas aí passou, eu não tinha a menor noção de como que um filme era realizado, era uma coisa tão distante que nunca me foi um viés, assim. Em São Paulo, isso? Isso, primeiro no interior, depois a gente mudou para São Paulo. E aí na adolescência, eu ganhei uma maquininha fotográfica, aí eu comecei a fotografar. E fotografava, assim, mais ou menos, tal, coisa que eu achava bacana. Hoje em dia nem paro para olhar de novo, mas enfim, que eu achava legal, tá? E a fotografia foi, na verdade, ocupando esse espaço para mim. Quando eu tive que prestar vestibular, eu entrei em pane porque eu não sabia para que eu ia prestar vestibular. Aí fiquei, tal. E é uma coisa assim que eu sou super a favor de programas vocacionais, Certo. entendeu? E aí eu fiz, o colégio que eu estudava teve um período que eles fizeram um trabalho com a gente, vocacional. E aí o resultado que deu para mim era coisa de comunicações. E aí eu falei, pensei na fotografia, comunicações e bati na ECA, né? E a ECA tinha uma coisa bacana, não sei se ainda é assim o curso, a gente entrava no curso de Comunicações e Artes e você tinha matérias de jornalismo, de biblioteconomia, de não sei o quê, tinha um monte de coisa. E tinha de cinema também, uma iniciação. Para a gente escolher, então a gente fazia acho que um semestre ou 2, não sei, que era de curso básico, e depois você escolhia. E foi aí que das disciplinas, das áreas todas que tinha lá, foi a que mais eu me aproximei. Mas assim, com muito desconhecimento, né? E tal, aí fui ainda com essa coisa da fotografia na cabeça, fiz alguma coisa de assistência de câmera, fotografei, fiz foto de filme de animação, umas coisinhas assim. Até que eu tive contato com a montagem. Na ECA mesmo? Na ECA. E aí abriu para mim, falei, não, é isso, porque aí foi a hora que eu entendi que era ali que a gente ia trabalhar a estrutura do filme. E eu percebi que eu tinha uma coisa, eu assistia os filmes e eu ficava comentando, ou com relação ao ritmo, ao tempo, eu tinha sempre uma coisa muito metida a besta, entendeu? Eu sempre estava fazendo algum tipo de comentário com relação aos filmes, mas sem pensar que seria uma coisa que eu... E tudo isso é montagem, né? É. E foi a coisa que me atraiu. A hora que isso me atraiu, eu não larguei mais. Aí fui deixando a fotografia, porque não daria também para fazer as duas coisas a sério, né? Então, Quem dava aula de montagem, né, para você na ECA? era a Dora Mourão. Ah, Era na época da Dora Mourão que dava aula. Mas tinha uma coisa muito legal na ECA também, que assim, as salas de montagem ficavam abertas. E tinha uma coisa que os alunos, eles faziam os curtas lá e largavam todas as sobras literalmente jogadas na sala. E quando eu comecei a tela de montagem, primeiro eu achei que eu não ia conseguir mexer com a moviola, que era muita coisa ao mesmo tempo. Eu, assim, eu não dirijo, porque eu acho que eu não vou coordenar os pés e as mãos ao mesmo tempo, então eu fico achando que ia ter um problema. por que os pés? Não eram as pernas? Não, eu digo que a minha questão de coordenação. Eu olhei e falei, é muita coisa para lidar ao mesmo tempo, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar lá. Assim como eu fiquei no laboratório, eu ficava revelando, ampliando foto o dia inteiro, o máximo que eu podia, eu comecei a fazer isso na moviola. E você pôs ordem na sala? Eu organizei as salas.
Então, organizei, juntei as sobras, tudo, arrumei as prateleiras. E, ao mesmo tempo, era um exercício de eu ficar lidando com a mão viola. E aí, até que um dia, um amigo, um colega de classe, o João Yamage, exatamente, ele tinha feito um curta, né, dentro dos projetos da escola, e ele mesmo ia montar. E daí a gente era muito amigo, eu estava lá na sala com ele, não sei o quê. E, de repente, eu percebi uma coisa dentro do plano, que estava pulando um corte para o outro, não sei o quê, e ele não entendia por quê, porque era uma coisa que tinha ficado a câmera no mesmo lugar, que não podia pular, não sei o quê. E eu descobri o que era, porque era uma coisa que era a câmera com o reflexo dela, né? A imagem era o reflexo da câmera. Só que se trocou o chassi da câmera por um menor no meio da história. Então tinha aquele pulo. Eu falei, é o chassi, não sei o quê. Ele falou, você não quer montar o filme para mim? Eu falei, O tamanho do chassi é diferente. A câmera estava tudo certinho, nada tinha saído do lugar, mas o chassi que tinha mudado, né? Aí eu falei, vamos, tal. Daí eu comecei a adorar aquilo, assim, a entrar de cabeça mesmo, né? E para mim definiu mesmo. Dali, eu acho que Quando você saiu da ECA, você já sabia que era montagem. Já sabia que era montagem. E como é que você entra no mundo do cinema? Aí assim, foi... Isso que ano foi, mais ou menos? Isso era, deixa eu ver, começo da década de 80, fim da década de 70. Tinha todo um cinema da Vila Madalena atuando, né? Eu acho, não tinha? Tinha. Naquele momento, ainda acho que é um pouco antes, porque, na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz profissionalmente, eu estava na escola ainda. E foi o Chico Botelho que me indicou. Que era um filme que não tinha dinheiro para pagar assistente. E eles estavam procurando alguém que tivesse interesse. Eu falei, eu quero aprender e tal, né? Então, eu fui fazer assistência de montagem. E daí depois, daí você vai, a pessoa te chama para um outro trabalho e tal. Tá. E você começou como assistente de montagem? Eu quis, na verdade, na ECA, eu tinha montado vários curtas já. Eu tive até dificuldade uma época, porque eu queria aprender um pouco do processo de finalização. Não que eu quisesse fazer finalização, mas para entender. Você montando, você precisa saber como é que você vai. E a gente filmava crédito do filme na parede da escola, né? Então, falei, eu preciso aprender um pouco disso. E aí eu fui bater nas produtoras, fiz cópia do meu currículo, não sei o que e tal, e mandei. E eu levei muito não, porque o cara falava, eu não posso te chamar para fazer estágio aqui, porque você já montou vários curtas, não pode. Eu falei, mas eu quero aprender, mas eu quero não... Então, assim, muitas vezes aconteceu isso. Então, eu já tinha montado vários curtas. Mas o fato de eu sentir necessidade, eu quis fazer assistência, para exatamente aprender uma metodologia. Porque a gente ficava lá, os curtas, fazia, mas eu percebia que eu fazia muito zigue-zague, onde eu tinha que fazer a linha reta. E só a experiência junto de um montador profissional, com essa experiência, principalmente em longa, projetos maiores, que iriam me dar esse aprendizado. E né? Você encontrou esse montador ou essa pessoa que você, ou mais, não sei quantas pessoas que você pudesse seguir e tal? Olha, e te balizaram? E teve uma coisa assim, por conta do trabalho que eu fiz com um montador, que chama Jair Correia, que acho que nem trabalha mais com cinema e tal, ele chegou uma vez que teve um trabalho que ele montou e que o Denoir dirigiu, que foi o filme que o Egídio Esso ia fazer quando ele faleceu, e o Denoir assumiu a direção. E aí a gente... O Denoir é uma pessoa adorável, né? Impossível não ficar amigo dele, e super generoso, tal. Então, assim, e ele tinha um carinho, assim, pelas pessoas mais jovens, ele dava força para todo mundo, tal. Então, ele ficou, assim, muito atento a mim, né? A Maracy também, naquele momento a gente se conheceu, foi uma relação bacana. E aí, depois, o Denoir me chamou para montar um curta dele, né? Só que antes, nesse meio tempo, eu tinha feito um trabalho. Como é que chegou a história do Mauro Alice? Teve algum trabalho nesse meio tempo que me chamaram, não sei se foi a produtora que me chamou, e o Mauro Alice era o montador, né? Ainda lá na Boca, né? Era na Boca,
E ainda estava, na verdade, o cinema aqui da Vila Madalena estava começando a esboçar ainda, né? E aí eu conheci o Mauro Alice, que aí trouxe uma metodologia mesmo, uma coisa criteriosa de trabalho e tal. E depois ele me chamou para fazer assistência para ele no Beijo da Mulher-Aranha. Aham. Então aí você vai... É por isso que eu sempre falo para as pessoas, assim, não tem ansiedade, porque é tentar fazer o melhor possível um trabalho. Porque você vai criando um fio a partir disso, né? O aprendizado é fundamental, né? Eu acho. Não dá para achar que eu vou sair, que eu vou estudar o menu do programa e que eu vou sair montando. Não dá. E fora assim, também a atenção, quer dizer, de repente você está lá fazendo assistência de montagem, mas a atenção ao filme que está sendo feito, não estritamente ao seu trabalho, né? Então você vai também aprendendo esse trabalho de... Claro. E você participar, por exemplo, das discussões ou das apresentações que ele fazia para os diretores? Olha, isso às vezes não, mas muitas vezes sim também. Porque é uma maneira de aprender também, né? Isso, é. Mas assim, tinha situações assim... Eu lembro que o Beijo da Mulher-Aranha eu não fiquei até o final do filme, mas assim, até onde eu fiquei, o Hector nem chegava muito, ele estava filmando ainda, uma hora já estava começando a montar. E era o produtor americano que ficava lá com ele naquele sistemão americano mesmo de trabalho. O produtor ficava Ficava na moviola. E dava palpite? Oh! Horror! É mesmo? É. E o Mauro educadíssimo. Educadíssimo. Nossa, ele era assim, inclusive assim, essa tranquilidade no lidar, né, com as pessoas. Eu sei que depois ele ficava nervoso, tal, né, mas ele mantinha essa tranquilidade na argumentação, na discussão. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele. E aí depois, e foi a situação exatamente, foi quando eu te conheci, que foi na Fatum, com o Humberto. Que foi quando eu fui procurar fazer esse estágio de finalização. O único finalizador que me aceitou e não pôs nenhuma objeção com relação ao currículo, não sei o quê, foi o Claudinho, que trabalhava lá. E o Humberto era o montador da casa. E assim, era interessante, porque ali era uma produtora de filmes caros e poucos filmes. Então eu fiquei lá assim, esperando aparecer um filme mais de um mês, assim. E aí eu não aguentava muito aquele universo ali todo e compras, e o relógio, não sei o quê, o perfume, não sei o quê. E aí eu levava um livro e ficava lendo lá no canto, escondida, né? Até um dia que chegou o material e o Humberto chegou na sala e chamou todo mundo para ir assistir com ele. E eu fiquei quieta no canto. Falei, pô, no trabalho aqui eu vou ficar quieta, né? Daí ele me viu no canto e me chamou. Falou, nem vem você também e tal. Bom, depois de meia hora eu era a única pessoa que estava na moviola com ele, porque ninguém tinha paciência para assistir material bruto. Aí foi embora e eu fiquei com ele. A gente começou a conversar, tal. Aí ele olhava para mim e falou assim, pô, mas você precisa trabalhar. Eu falei, não, Beto, eu tô aqui eu preciso, mas eu tô aqui fazer um estágio e, né, eu não posso pedir para te contratar aqui, porque já tem um monte de gente, não tem filme. Falei, não, fica tranquilo que eu quero fazer estágio. Bom, que acabou que eu nunca fui para acompanhar o Claudinho na finalização. E, na verdade, eu ficava na moviola acompanhando o trabalho do Humberto, que isso foi a iluminação para mim. Ele é um grande montador. Né? Não. Eu digo que eu sou montadora, mas, assim, ele, o Silvio Reynoldi, são gênios. Eles são excepcionais. Assim, é uma coisa, um processo de criação. E o Humberto, eu entendi depois por que eu fiquei tão ligada no trabalho dele, porque a formação dele é de cinema. Sim. Então, ele montava comercial como se ele estivesse montando um filme de longa-metragem. Sofrendo, esmurrando, jogando coladeira na parede. Mas era demais. Eu ficava arrepiada vendo o cara montar comercial. Eu fiquei impressionada com aquilo. E aí, também a gente se deu super bem. E as pessoas achavam assim, todo mundo me pergunta até hoje, vocês nunca brigaram? Falei, não, a gente nunca brigou, ninguém acredita. Entendeu? Mas a gente... E aí, depois, quando ele saiu da Fato e foi fazer uns freelas e tal, ele me chamou para fazer assistência para ele. Aí eu fiquei quase um ano trabalhando com ele. Você acha que os montadores têm estilos identificáveis? Cada um ou tem uma maneira que obriga o montador a ser mais ou menos objetivamente sempre o mesmo?
Não, eu acho que cada um tem a sua... Porque, assim, é uma coisa que você tem os procedimentos de trabalho e tem você. Certo. E você muda tudo, porque cada um é um. Então, por exemplo, falando da coisa de cursos, né? Eu dei durante 2 anos. Daí teve que interromper por questão dessa crise, coisa de verba e tal. Mas eu dei um curso no MIS, que eram 3 meses de aulas diárias. E aí eu pude experimentar uma coisa que eu sempre dizia, mas nunca tinha podido comprovar. Que se você der o mesmo material bruto para 5 montadores, você vai ter 5 filmes diferentes. E deixar eles desenvolverem, né? Claro. Então eu fazia isso com os alunos lá. Eu levava um material bruto e tinha muita gente que desistia no meio do caminho. Aí você vê que o cara não é a dele mesmo. Mas assim, é emocionante ver no final o que resultou. É uma coisa que eu falei com a André já de botar no site do MIS, os projetos todos, porque você tem o mesmo material e com abordagens, no mínimo, ligeiramente diferentes. E o Humberto é personalíssimo, né? Ele é muito... E assim, ele tem um processo de criação que junta a loucura, junta tudo, entendeu? Então ele leva para o inesperado, ele tem uma coisa de invenção ali que é muito cativante, assim. Você acha que foi... Você não encontrou nada semelhante depois, né? Não, de outro jeito, sim, mas como ele... Não. E para mim foi a iluminação, assim. Assim como eu digo que ter tido aula com o Paulo Emílio me iluminou a cabeça com relação ao cinema brasileiro, principalmente. E aí me definiu... Você teve aula com o Paulo Emílio? Eu tive. E aí definiu o rumo que eu queria para o cinema, na minha vida também. Eu acho que o Humberto, ele me trouxe isso com relação à montagem. Que, assim, com outras pessoas eu trabalhei, sim, tinha um método, tinha aquela coisa, né, o rigor até do fazer e tal, mas ele trouxe uma coisa, você tem que ir além disso. Você tem que buscar outra coisa no filme. Eu costumo brincar e falar assim, olha, gente, eu vou atrás da palavra que não está dita, da imagem que não está filmada. Né? E é curioso que uma pessoa dessa fez a carreira dele fazendo comerciais. É que aí, assim, eu acho que eu saí fora da publicidade, eu não queria ficar mesmo, eu fiquei porque era com ele. Então eu fiquei esse tempo trabalhando com ele, mas o primeiro documentário que me chamaram para fazer, o Enzo Baroni estava esperando para saber o quanto eu queria ganhar, porque não existia a figura do assistente de montagem em publicidade, você tinha um montador e tinha um finalizador. Exatamente. E o Humberto, assim, insistiu e fez a cabeça do Enzo para me contratar como assistente dele lá. Esses freelas que a gente fez, ele me pagava do bolso dele, porque não comportava, não existia isso, né? E aí ele convenceu, o Enzo falou, tá bom. Daí o Enzo me falou assim, então, vamos conversar, ver quanto que você quer ganhar. Porque a gente estava nessa conversa. E eu já estava com medo de ficar presa, entendeu? Na publicidade. E aí pintou um convite para eu fazer o filme da Raquel Gerber, que era assistência de montagem também. Aí eu conversei com o Humberto. Falei, Humbertão, você sabe a gratidão que eu tenho, o carinho. A gente é super amigo até hoje, né? É um irmão meu. Mas publicidade não é o que eu escolhi, né? Então, se fosse, tudo bem, mas não é. E tem um projeto de um longa, um documentário, não sei o quê. E aí eu saí, daí nem assinei o contrato com o Enzo Baroni. Mas você continua assistente? Eu continuo assistente, eu montava uns curtas e continuei fazendo assistência. O curta é um ótimo campo ao mesmo tempo de experiência. Eu acho. É fundamental, né? Eu não me atrevi a montar um longa sem ter montado muitos curtas. Porque eu acho que assim, é importante você ter esse exercício. E depois, na hora que você vai montar um longa, você sabe que montar um longa não é montar vários curtas, é outra história. Mas você vem com mais bagagem para isso, né? Claro. E te dá um adestramento, você está sempre em contato. Com certeza. E as pessoas até me cobravam, falavam, pô, eu já tinha prêmio de montagem curta, como você está fazendo assistência? Eu falei, mas qual é o problema? Né? Claro. Então, acho que a hora certa vai chegar. Eu acho que a hora de eu montar um longa também chegou na hora certa. Então, estava preparada. Qual foi a hora certa? Qual foi o longa que você... Então, primeiro foi assim, pleno
governo Collor. Era o único longa que tinha sido rodado naquele ano, que era Sua Excelência o Candidato, do Ricardo Pinto e Silva. E a Idela Creta que estava montando. Eles me chamaram para fazer assistência. E aí eu estava fazendo assistência para ela, mas era assim, era muito material. E estava ficando um filme, assim, pelo roteiro era um filme de 3 horas. Mas era um filme para ser um filme de público, rápido, que não podia passar de 1h30, não sei o quê. Então era um filme muito trabalhoso mesmo. E com pressão, né? Para lançar, porque ia ter eleição, porque não sei o quê. E daí eles me pediram para ajudar na montagem também. Daí eu falei, isso não dá muito certo. Eu acho assim, vou fazer o seguinte, eu preparo para você mais do que simplesmente sincronizar, botar isso. Eu posso até pré-montar para você, mas você monta. Aí começou, não deu muito certo também. Daí chegou uma hora que ficou, então ficava 2 moviolas, uma montando um rolo, outra montando o outro. Eu falava, meu Deus. Eu falei, escuta, então vamos fazer o seguinte, o corte final você faz, porque não vai dar certo isso. Não deu tempo também. A gente acabava de montar o rolo com o motoboy esperando para levar para o laboratório. Foi um horror, assim. E aí, daí só que aconteceu, o filme foi para Brasília e ganhou o prêmio de montagem. E quem montou, afinal? Cada uma montou um rolo. Eu assisto o filme, acho o filme manco, porque eu percebo as diferenças de ritmo de cada um, entendeu? Então, mas assim, foi lá e ganhou um prêmio de montagem, né? E daí passou, teve esse filme, daí teve uma outra experiência que eu prefiro... Não sei. Acho que eu prefiro não mencionar, que foi um filme que eu saí, porque... Não, mas fala que você gosta de falar. Que é coisa que eu falo assim, com relação a trabalho, a minha atitude é assim, eu não trato ninguém mal, mas eu acho assim, que se é mimo, o cara tem que resolver com a mãe dele que deixou ele desse jeito. E se é neurastenia, existem psiquiatras, psicólogos para tratar. E era uma questão assim... Eu estou vendo que você começa a sua carreira de uma maneira muito firme, né? Você sabia o que você queria desde o começo, né? Eu acho que eu fui, na verdade, afunilando o que eu queria, mas eu acho que eu tinha já meio Certamente. uma coisa assim. E aí eu saí do filme... É muito difícil falar não para a publicidade. A publicidade é uma coisa muito atraente por um lado, né? Não, inclusive assim, eu tinha, durante algum tempo, assim, mesmo eu trabalhando como montadora, eu ganhava menos dinheiro do que eu ganhei fazendo assistência para o Humberto na publicidade. Então tinha uma coisa assim, mas tinha uma coisa que eu também tinha medo de exatamente estabelecer esse padrão de vida. Que daí depois fica difícil de sair. Fica muito complicado de sair, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tinha algumas pessoas, poucas, que eu gostei do que eu conheci na publicidade. Sim. E uma grande maioria que eu não gostava, era muito ego, muita arrogância. Sim. E eu passava pelas minhas mãos o material bruto que aquelas pessoas filmavam. Então não dava para você, porque eu via o que o Humberto fazia, assim, tinha filme que, por exemplo, que o Enzo Baroni segurava, ele falava, isso aqui só o Humberto monta. Porque não montava, eu sincronizava aquilo e falava, não vai sair filme nem tossindo daqui. E acabava saindo. E saía por causa dele, entendeu? Por isso, inclusive, que as pessoas, ninguém enfrentava o Humberto. Claro. Entendeu? Porque tinha isso, porque ele trazia, ele entregava um filme melhor do que o que as pessoas estavam trazendo ali. Com raras exceções, entendeu? Então, sei lá, tinha Laonte, né, que chamava. Laonte. Então, que era uma pessoa finíssima, entendeu? Então, tinha umas poucas pessoas. E eu olhava, eu realmente não, assim, para mim não tinha... Bom, você já tinha, você sabia o que te esperava no longa? Isso é porque é muito importante. Eu, por exemplo, quando estava fazendo comerciais, que eu sempre pensei em um dia fazer outra coisa, eu já sabia o que me esperava, porque eu era amigo do Roberto, do Denoir, exatamente o que me esperava nesse negócio. Né? Hoje eu não posso reclamar de nada. Porque você foi sabendo, né? Eu vi porque eu quis. Você sabia eu, na verdade, quando eu estava terminando a escola, eu fiquei pensando, falei, acho que eu preciso fazer algum outro curso que eu consiga ter uma profissão para trabalhar, porque eu não via perspectiva, não tinha muito. Que tinha uma produção pequena, né?
fora da Boca. A Boca não me interessava. Você nunca trabalhou na Boca? Não, filme assim, de produção, né? Nunca fui. Eu lembro que tinha uns amigos até que foram, eles se divertiam, não sei o quê. Mas eu olhava aqueles filmes e eu vi na aula do Paulo Emílio, a gente assistia todos aqueles filmes e discutia em aula. E assim, eu digo que alguns são melhores do que algumas coisas que estão passando agora, com muita produção, com não sei o quê, entendeu? Mas, assim, realmente eu não quis ir para lá também, né? Mas eu pensava, vou ter que fazer alguma coisa para sobreviver, né? Mas, assim, ao mesmo... Então, eu sabia dessa dificuldade que seria, que não ia ser fácil. Mas, assim, eu cada vez mais, eu acho que foi uma sorte eu ter feito uma escolha. Eu poder já ter esse entendimento de mais ou menos que rumo que eu queria. Quer dizer, isso foi, claro, isso foi tudo se construindo no tempo, né? Mas eu já tinha meio claro, assim. Você acha que um motivo da sua escolha foi que, na época, a gente tinha uma clivagem ideológica muito forte, muito vincada, né? A publicidade era considerada uma coisa e o cinema era considerado outra coisa, né? E quem não quisesse nenhuma relação com o status quo tinha que fazer longa, etc. Você sentiu isso e poderia ser um motivo? É que eu acho assim, na verdade, essa separação que tinha era... Bom, primeiro que... Eu lembro muito na publicidade de ouvir umas pessoas falarem assim... Lembro de um diretor, nem lembro o nome. Que ele falou assim... Estavam falando do Antonioni, de algum filme, orçamento. Ele falava, Antonioni, ficam falando do Antonioni, dê o mesmo orçamento que dão para ele que eu faço. E aí eu tive que ficar quieta ainda, porque eu estava lá estagiando ainda, né? Foi lá na Fato que eu vi isso. Falei, gente, o cara tem um orçamento proporcional ao que o Antonioni tem, e para sair 30 segundos é um inferno aqui, entendeu? Então, tinha esse tipo de coisa. Então, assim... Tirando, por exemplo, eu te conheci fazendo assistência no teu filme. Né? É isso mesmo. Então, assim, você tinha já essa coisa com o cinema, você tem uma outra formação. Claro. Agora, tem umas pessoas que eles migraram para o cinema, vieram fazer cinema também, a partir do momento que você teve as leis de incentivo. Que daí o cara tem acesso, tem o dinheiro, vem e se descobriu também outra coisa, que o cinema dá visibilidade. É duro de fazer, mas ele dá visibilidade. É verdade. Então, assim, as pessoas te conhecem porque você tem um longa passando no cinema. Agora, quem sabe quem fez aquele comercial que é o mais assistido da televisão? Só quem assina o Meio Mensagem. Claro. Então, assim, isso para aqueles egos retumbantes é terrível. Então, resolve mais uma questão para eles também. Verdade. Né? Sem dúvida. Então, só que eu acho um equívoco. É um dos equívocos que a gente está vivendo. Agora, mesmo no longa-metragem, pegando só o longa-metragem, você se encaminha para ele e começa a participar dele. Você também faz uma carreira muito curiosa, porque você dá para identificar diretores que trabalham dentro de um universo que você apoia e é familiar. Você sempre fez isso, né? Isso eu acho que eu devo ao Paulo Emílio. Porque tinha uma coisa assim, o Paulo Emílio fazia a gente assistir todos os filmes brasileiros que entrassem em cartaz. Todos. Tinha semana que a gente ia a semana inteira. E aí tinha filme que as meninas tinham que ir juntas ou com algum amigo junto, porque passava em algumas salas, às vezes, que não dava pra gente ir sozinha. Muitas vezes eu levei minha mãe junto comigo. E aí ela ficava discutindo comigo os filmes depois também. Mas assim, ele fazia a gente assistir. E os filmes que não entravam em cartaz, ele pedia a cópia, porque naquela época não tinha nem VHS. Claro. Ele pedia a cópia para o realizador e levava e projetava para a gente. E muitas vezes ele levava esses realizadores também para conversar com a gente. Então ele trouxe um cinema que era totalmente fora do esquadro para a gente conhecer. Não necessariamente da Boca. Não. Os filmes da Boca entravam em cartaz. Sim, é verdade. Claro. Eles estavam em cartaz. Então, esses a gente tinha que ir no cinema assistir. Ainda bem que o cinema era mais barato, porque dava para a gente assistir todos os filmes daquela época. Agora, os que não entravam em cartaz, que eram os filmes mais difíceis, mais autorais, tal, ele levava para a gente assistir. E foi esse cinema que fez a minha cabeça.
Você começou a trabalhar dentro desse universo. E aí, dentro desse universo, era assim, eram diretores que eu jamais imaginaria que ia trabalhar com eles, mas que eu seguia. Eu via todos os filmes do cara que entrasse em cartaz, eu me informava do que estava acontecendo, eu fui seguindo esses trabalhos. Eu acho que eles foram... Eu vou te fazer uma pergunta. Eu fico cada vez mais nervoso, às vezes até indignado, com o negócio de falar de cinema marginal. Eu odeio essa palavra. Eu odeio isso. Mas foi dado de forma pejorativa, inclusive, claro. né? Não existe cinema marginal, existe cinema, né? Não, e se a gente pensar aqui no Brasil, um cinema mais sério... Mas se você pensar, você trabalhou com cinema marginal. Sim, foi esse o cinema Quer dizer, que me atraiu. Agora, eu acho que isso não é honesto classificar assim. Né? Não, mas foi num instante que eles surgiram e que era foi um grupo de pessoas jovens, muito jovens, e que eles surgiram, assim, os filmes deles todos tiveram uma proeminência. E incomodou um status quo. E foi esse status quo que, vamos chamar de marginal, que daí você já começa denegrindo... o trabalho do cara. Só que, de repente, hoje, retrospectivamente, ele adquire uma certa nobreza, até porque é marginal, né? É curioso, a história é curiosa. Não, mas isso que eu falo, o tempo, ele se encarregou de trazer o respeito para esse cinema e colocar no lugar. Agora, você como montadora, desse tipo de filme desse tipo de diretor que você estava mais ligada, você... partir da premissa de que você tinha que aceitar os erros também, incorporar os erros do filme. Também, mas isso sempre, não só nesses casos, né? Eu acho assim, a gente como montador, a gente tem que, é um trabalho de cumplicidade. Cumplicidade até para chegar em algum momento com um jeito e dizer, olha, isso não está legal, vamos tentar, sabe? Até, mas é de cumplicidade, de chegar na essência de um projeto, né? E aí você... eu acho que, assim, o ser humano é impreciso. O ser humano... eu conversava isso muito com o Carlão Rauschenbach, que o cinema, ele precisa ter... A gente faz com todo rigor, mas tem alguma instância que vai estar uma pulsação que é exatamente essa imprecisão humana, né? Então, você trabalha. Às vezes, de uma coisa que está muito errada, vira uma outra história. Você consegue trazer uma outra enfoque. Esses diretores, e você mesmo, sempre trataram esse filme com o mesmo rigor que qualquer outra coisa. Sim. Com muito rigor, inclusive. Muito rigor. Agora, você acha que o processo de fazer era mais torturado por causa dos orçamentos, por causa da disponibilidade de equipamento? Sim, eu acho que sim. E eu acho assim que, ao mesmo tempo, tem isso. Você sabe que você vai fazer um filme e que vai ser difícil botar ele em cartaz, e que vai ser difícil, não sei. Então, assim, claro que a pessoa faz o filme com a consciência que não está fazendo um filme popular. E eu costumo dizer para eles que o borderô deles é outro, não o da bilheteria. É uma outra contribuição que está trazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém faz filme para ficar engavetado. Você quer que o filme seja visto, seja discutido, que seja por 5 pessoas, mas se isso trouxer alguma contribuição, está valendo, entendeu? Claro. Eu lembro do Carlão uma vez me contando de uma discussão que ele teve com a Sara, porque a Sara, não, Carlão, você precisa fazer esses teus filmes que ninguém entende, que não sei o quê. Ficaram no bate-boca falando do filme Demência no boteco, no centro da cidade. Aí acabou, pagaram a conta, saíram. Um rapaz estava sentado na mesa do lado e falou assim, seu Carlos, posso falar com o senhor? Ele falou, primeiro eu quero chamar pelo nome, né? Ele falou, não, eu queria só falar, eu vi vocês falando de cinema, eu queria dizer que eu vi o teu filme e teu filme mudou minha vida. Aí o Carlão virou para Sara. Viu só? Precisa mais alguma coisa? Claro, né? Claro. Então, você trabalhou muito com esse tipo de cinema, né? Acabou assim... Você acabou quase fazendo parte da equipe. Mesmo formando um ciclo de relações, porque assim, tem um rapaz que escreve um site que chama Mulheres do Cinema Brasileiro, Adilson Marcelino. É um site muito bonito, assim, muito afetuoso, sério.
E aí ele fez uma leitura que eu nunca tinha feito, que ele falou que, na verdade, a minha relação é de parceria. Então, assim, eu acabo... Claro que tem pessoas com quem eu trabalhei e nunca mais vou voltar a trabalhar, nem a pessoa me chama e nem eu quero. Mas, assim, quando isso resolve, fica uma coisa, uma ligação ali. É quase da equipe. Isso. Então, assim, acaba... Tem vários diretores que, a partir do momento que a gente trabalhou junto, eu fiz todos os outros filmes com ele. E aí é com a condição que tiver, independente. Você trabalha sozinha ou você prefere que o diretor fique do lado? Como é que geralmente você trabalha? Depende do diretor. Se o diretor é diretor mesmo de verdade e bom, eu quero ele junto. Porque aí é uma maravilha, entendeu? É uma coisa assim... É outra história. Agora, tem alguns diretores que, ou pela insegurança, às vezes eles atrapalha o processo. O cara é muito angustiado, é muito agoniado, então ele fica falando 300 mil coisas enquanto você está fazendo uma. Então, às vezes, é melhor poder manter a calma e fazer sozinho, depois apresenta, conversa, aí eu volto e continuo trabalhando. Então, tem acontecido muito que eu trabalho muito sozinha, muitas vezes. Mas com alguns diretores eu trabalho com eles do lado. Tem alguma solidão na montagem mesmo? Tem, e precisa. Por exemplo, corte final, eu sempre faço sozinho. Então, assim, tem alguns diretores que não, que eles querem controlar tudo, não sei o quê. Claro. Então, eu dou uma volta, eu dou um jeito de eu fazer sozinha. A gente bate o martelo junto. Depois que assiste, não, vou mexer aqui, mexe e tal. A definição final não é que eu faço sozinha, independente do diretor. Mas esse instante do corte final é o meu instante de intimidade com o filme. Claro. E que eu preciso estar sozinha. O som você acompanha, a mixagem, por exemplo? A mixagem eu acompanho. É. E a edição de som, assim, quando ficam prontas as etapas, em geral, eu vou ver junto. Antigamente a gente nem tinha, era uma coisa também a gente nem tinha, né? O montador fazia, né? Edição de som. E que não era, assim, eu acho que é melhor ter. Porque a gente, às vezes um filme te exige tanto que você está tão exaurido nesse momento de entrar na edição de som e que é difícil ainda pegar mais essa empreitada, entendeu? E fora que tem a coisa da preparação. Tem pessoas que estudaram, que são formadas para isso, que têm os sentidos voltados para isso, né? Então... A gente melhorou muito nisso, não? Eu acho que quer... Mas a questão está aí, porque você tem editores de som agora. As tuas relações com o laboratório, que sempre foi um, né? Foram sempre tumultuadas? Ou não? Não, sempre foram boas. Eu, na verdade, quando começou a ter a história de ter finalizador, não sei o quê, foi uma coisa que eu sempre não quis. Eu sempre não quis. Eu acho que pode ter um produtor de finalização, alguém que vai cuidar do trânsito, das coisas e tal. Mas você, pessoalmente, não. Eu quero ter a conversa direta com o laboratório. Então, quando era montagem negativo, mesmo que eu não levasse, mas eu ia lá e conversava com o pessoal da montagem negativa, explicava tudo. Então, é uma coisa assim, passava as listagens todas, tal, a minha equipe preparava. Eu prefiro isso do que ficar, porque daí ficam umas invenções de moda, ficam umas coisas... Eu já tive filme, assim, que a gente estava quase no meio da montagem, e eu descobri que a telecinagem estava errada. Em que sentido? Porque, assim, errada nos parâmetros. E aí, assim, eu olhava e falava, tem alguma coisa errada. Sabe quando parece que está em síncro, mas não está? Você fica na dúvida o tempo inteiro. Batia a claquete, estava em síncro, mas parecia que ficava meio fora de síncro no meio. Movimento com batimento que a gente não via nas cópias de trabalho. Falei, antes de acusar o laboratório, eu vou testar, que pode ser problema da minha máquina, pode ser meu assistente que carregou errado. E aí eu fiz vários testes e quando eu digitalizei numa das formas erradas, a imagem ficou certa. Eu falei, isso é telecine. Eu testei primeiro um outro projeto, aí testei e fui fazendo, porque você tinha várias formas de sequências de digitalização. E a hora que uma dessas que estava errada deu certo. Aí eu falei, era um filme do Karl Rauschenbach, o Garotos ABC.
Aí eu liguei para a Sara, falei, olha, Sara, a gente está com esse problema. Eu falei, Carlão, e isso com prazo, eu tinha que mandar primeiro corte para a França, para não sei o quê. Eu falei, tá com problema, que a gente vai ter que retelecinar o filme inteiro. Aí eu falei, vou lá no laboratório. Eu falei, olha, só que eu quero que vocês carreguem no Avid de vocês aí para conferir, porque eu não vou ficar, é um negócio que é de custo, né? Aí, bom, a pessoa responsável por isso, que eu também não vou mencionar o nome, sumiu da área nessa hora, né? Aí eu cheguei lá, fiquei esperando, aí falei para a menina lá, falei, escuta, o que eu faço? Ela falou, retelecina. Eu falei, só que eu vou apagar a prova, que eu vou retelecinar em cima das mesmas fitas. Aí ia lá, falei, faz uma, eu voltava para a ilha, testava, estava dando problema. Fui mais uma vez, deu problema. Falei, eu não vou colocar o negativo a terceira vez no Telecine. Aí liguei para a Sara. Aí a Sara passou a mão no telefone. Porra, imagina que... Na semana seguinte, a gente estava no melhor Telecine, que era usado pela publicidade, e eles fecharam aquele Telecine para o filme. Daí retelecinamos, aí deu certo. Eu falei, então, para que finalizador? Que tinha uma finalizadora que estava levando para lá e para cá o material, entendeu? A montagem é um momento em que todos os detalhes aparecem, né? Tudo aquilo que você achou que ninguém ia ver, na montagem a gente vê. O som também, em qualquer instância do filme, é lá que você vê o... E eu acho uma instância muito privilegiada exatamente por isso. Porque a gente lida com todas as etapas de trabalho do filme. A minúcia, né? Com as minúcias. E é um aprendizado, é muito lindo você ver como é que você pode trabalhar a interpretação de um ator, nuances. Então, um detalhezinho, um gestinho que você tira, você muda a interpretação do cara. Você trabalha com tudo, com a fotografia, com a direção de arte, com todas com a continuidade, né? É verdade. Você trabalhou com branco e preto? Chegou a trabalhar com branco e preto? Teve filmes que eu montei, sim, com branco e preto. Muda? Porque... Não, porque assim, quando a escolha do branco e preto é uma escolha estética e tal, então já está a escolha... Eu acho que tecnicamente, para montagem não muda nada, não. Porque o importante... Tem um momento da sua carreira que você passa a ser produtora também. Você abriu uma produtora também, com o Tonati. Não é que assim, eu abri uma produtora... Foi para a produção dos filmes dele. A produtora, vou ter que falar. A produção dos filmes dele, né? Sei. Então, para a produtora... É que nem como você tem a sua, que são os teus filmes, né? Exato, claro. E aí, daí eu fui obrigada a sumir de cuidar também. Quer dizer, tem coisas... Por exemplo, quando ele estava filmando o Serras, a base de produção era aqui em São Paulo. Ele estava em Brasília, na Bahia, no Maranhão, e a base era aqui. Serras Satisório. Então, eu tinha que ficar cuidando. E foi um período, assim, foi exatamente quando eu estava montando Garotas do ABC, dando esse monte de problema, e ele filmando Serras lá. Então, eu ficava das 7 da manhã à meia-noite no ar, assim, entendeu? Cuidando das coisas, assim. Mas só nessas situações, assim, né? Porque Serras é um documentário, certo? Não é documentário. O que é? Não é um filme de ficção tratado com uma estética documental. Pode ser. E em que as pessoas, os personagens são as próprias pessoas que vivem os papéis. Então, justamente. Daí ele se confunde um pouco. Confunde, né? Ou tem um outro tipo, você usou outro tipo de atitude para montar esse... Que problemas que ele te trouxe? Bom, esse filme me tirou o chão. Primeiro que eu tinha que lidar com índios, que eu não tinha... Tudo bem, você sabe, você lê, não sei o quê, mas, assim, com o jeito de ser, com o essencial do índio, eu não tinha o menor contato. Sempre na imagem, né? Você foi para lá? Não fui. Mas eu fui para Brasília e o primeiro índio que eu conheci de perto foi o Carapiru filmando em Brasília. Sim. Então, assim, aí o tempo é outro. Eu tive que me perder do tempo do cinema. Totalmente, entendeu? Foi um negócio assim... E nisso o André me ajudou muito, porque ele teve essa convivência muito grande com os índios. Então, eu fazia as coisas e falava, não é esse o tempo. Só que ele também, o trabalho dele, o jeito dele trabalhar, eu digo que é a profissão da dúvida. Entendeu? Ele não alivia nada, entendeu? Então, assim,
eu tive que, assim, a sequência inicial foi uma coisa assim que eu achei que eu não ia conseguir. Só que, ao mesmo tempo, te faz mergulhar tão fundo no material, né? Você tem que se superar, você tem que romper com tudo que você tem de segurança, que não tem muleta para isso. Isso te faz ir um pouco além no que você faria. É isso que é instigante para você. Isso que é instigante. Que te faz trabalhar. Exatamente, é me fazer andar um pouco mais, assim. É o que eu aprendo nesse processo todo que me instiga. É muito importante o material ter um efeito mais duradouro sobre a tua personalidade, sobre a tua vida. É difícil você fazer um filme que não te diz nada interiormente, né? Não é? Entristece. Se tiver que fazer assim. Quer dizer, até assim, profissionalmente, até vou fazer o melhor possível, tal, mas, assim, alguma chave eu vou ter que achar ali. Eu já tive situações de estar, assim, já quase fazendo o corte final de filme e não bate, não diz nada. Sabe, você olha, tá tudo certo, mas não bate. Aí me desespera. Isso é a coisa mais desesperadora para mim. Aí eu vou perder sono, e alguma chave eu vou ter que achar para trazer à tona alguma coisa desse filme. Isso já te aconteceu em filmes que você supunha que você tinha uma identificação realmente imediata, que depois você percebeu que não estava dando? Acho que sim. Eu não assim, de algum tempo já do meu trabalho, isso não acontece mais. Sim. Porque acho que, de repente, é esse círculo de relações que se forma. Então, isso acaba não acontecendo mais. Mas, assim, se isso acontecer, eu vou buscar alguma chave nesse filme. Alguma porta ele tem que ter que tenha isso. E aí, isso vai ser uma conversa com a direção também. Sim. Então, por exemplo, tem casos de filmes como outro, por exemplo, documentário. Às vezes, a formação da pessoa é mais jornalismo do que cinema. Então, a abordagem que ela vai trazendo é totalmente jornalística. E eu vou ficar puxando para coisa exatamente para você buscar esse subterrâneo dessa história que vai trazer o cinema, que vai botar na tela. Né? Você faz uma diferença clara entre o documentário não é jornalismo. Não, você quer dizer não, isso, né? Acho que não. Ele tem que trazer jogar a luz em cima do assunto, trazer alguma reflexão além, entendeu? Fazer uma coisa mais... E tem esse tratamento da dramaturgia, que no cinema você tem que ter, de alguma forma, né? Mas, por outro lado, é muito difícil verbalizar, é muito difícil de você explicar. Isso aqui, você está fazendo, não é documentário. Mas vendo, muito... Aí você vai puxando, quer dizer, claro que eu digo sempre tratando com delicadeza, porque o seu esforço que é a pessoa fazer um filme. Claro. Então, eu vou sempre tratar com respeito isso. Mas faz parte do meu trabalho, a obrigação do meu trabalho é ter essa sinceridade também. Porque uma experiência que eu vivi, que foi com Roberto Santos até, que era um dos últimos filmes que ele fez, e eu estava na Moviola da Beca, montando não lembro o quê. Moviola de onde? Na Beca, lembra da Beca, aquela produtora que tinha aqui em Pinheiros? Joaquim Antunes. Beca, né? Isso, E aí chegou o Roberto com uma assistente de montagem para mostrar. Ele estava montando numa outra moviola, em outro lugar, mas pediu para fazer exibição lá. E veio com vários amigos, não sei o quê, tal. Pessoal de cinema, tal, para mostrar. Eu assisti, e aí eu só expliquei como é que fazia as coisas lá, e eu ia sair. Ele falou, não, fica aqui, vem, assiste com a gente e tal. Eu assisti um rolo e eu saí de fininho, assim. Porque, assim, com pouca experiência que eu tinha, eu percebi que estava muito complicado, estava problemático aquilo ali. E as pessoas, Roberto, tá lindo, gente com lencinho, olha, eu tô chorando de emoção. Eu saí tão indignada, falei, eu nunca vou fazer, me prometendo, eu nunca vou fazer isso para ninguém. Porque era hora de ajudar o cara, entendeu? Sabe? Você ter a coragem de falar. Eu sei que tem gente que não aceita, que briga, você pode arrumar um inimigo, mas com jeito,
no processo de montagem, Eu acho. dá para você ir falando e chegando na... Eu só não acho que... eu não consigo falar a verdade depois de pronto, no cinema. Daí não adianta chegar para a pessoa e falar, olha, você errou, pô, tem o que fazer. Você me pergunta antes, tem que falar. Você sabe qual é a grande inimigo? O meu grande inimigo? Pré-estreia. Isso é uma desgraça. É uma desgraça. É uma desgraça. Eu tenho a chance, porque eu sou pequena, eu sumo. Eu sumo, entendeu? No meio da uma multidão. Uma pré-estreia de um filme meu, por exemplo, é uma desgraça, porque você não sabe. Não. Eu diria até para você que, num certo sentido, até a crítica é um pouco... claro que eu confio em alguns críticos, eu não conheço você sabe que sei a cabeça deles. Mas é um pouco difícil você saber, né? Porque ficou muito um desejo de que o filme seja bom, às vezes não é. Que dê certo, né? Lá, né? Eu acho assim, quando é... Mas aí tem que ser muita amizade, muita confiança. Mesmo depois de pronto o filme, você pode falar, porque o cara, para o próximo, ele fica atento. Mas, via de regra, eu aprendi que uma vez, assim, eu quase apanhei no Miss, e nem falei mal do filme da menina, só fiquei, assim, dando volta aí, para não falar mal. Eu falei, tá, então, não é que nem tal filme. Mas eu gosto de tal filme. Eu falei, tudo bem, você gosta, mas não sei o quê. Daí ela vira e fala assim, quer dizer que você gosta dos filmes da Débora Waldman, que é uma, não sei se você conhece. Ela fez alguns curtas, essa menina é de um talento. Como é o nome dela? Débora Waldman. Faz tempo que ela não faz nada, ela fez uns 2, 3 curtas só. Eu falei, eu adoro. Aí, nossa, Hugo, eu quase apanhei. E eu nem fui falar. A pessoa que veio me perguntar, me cercou para perguntar o que eu achava do filme. Então, assim, eu também evito. É difícil. Vou lá dar um abraço na pessoa e pronto. Eu acho mais legal essas pré-estreias que tem mesa, essas coisas que tem para o público aberto, para que tem uma conversa. Acho mais legal do que essa coisa de... Cristina, eu vejo que você dá um enorme valor à amizade. Dou. Né? Dou. A amizade é quase tão importante, ou talvez até mais do que o filme, né? Num certo sentido, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se a pessoa é minha amiga, eu vou comprar a briga com ela do filme. E o cinema tem isso, né? Você tem as equipes... ali é uma fonte de amizade muito séria, né? É muito sério. Tem pessoas que ficaram imprescindíveis na minha vida a partir desse processo da gente fazer filme junto, sabe? E a montagem é muito próxima, né? É uma coisa muito... Tem essa intimidade mesmo, né? Onde se salva, pseudo, né, entre parênteses, se tenta salvar um filme, você é quase uma milagreira ali. Não, e aí você tem uma coisa que a gente também conversa muito, então você cria um universo de relação ali, que claro que você tem que também saber os limites disso, porque tem gente que precisa de um ombro para se apoiar, e você não pode virar o ombro da pessoa, você tem que saber o limite disso, mas você constrói uma relação de amizade tão grande assim que aí ela vai embora, entendeu? Ela é muito... E você fazer um filme com pessoas que se tornam suas amigas, você enquanto diretor, eu acho isso que é uma coisa, porque assim, eu sempre falo assim, eu não hierarquizo nada no cinema. Eu não vejo com hierarquia. Então, assim, eu acho que eu me coloco com tanta responsabilidade quanto o diretor. Eu não deixo para ele resolver as coisas e me dizer eu fazer. Se está com problema o filme, eu também estou com problema, entendeu? Agora, a posição de direção no filme, ela é muito árdua. Ela é a mais solitária de todas. Primeiro que para você... iniciar um projeto, para alguma coisa entrar na sua cabeça e virar filme, você está virando uma antena do mundo, entendeu? Você está captando dores, né? Sofrimentos, alegrias, sentimentos que são do mundo, não são só suas. Claro. E você tem que transformar isso em filme para você não estourar. Eu falo que direção é um jeito de estar no mundo. Não é uma coisa para ter vaidade, não é uma responsabilidade. Claro. Então, assim, você precisa de ter esse corpo afetuoso à sua volta. O tempo inteiro, até depois, quando o filme já está andando, entendeu?
claro, claro. Então, é a mesma coisa assim, de você sentir que você não está sozinho. Pois é. Isso aí, isso que você está falando, eu espero que não seja, eu espero realmente que não seja um momento histórico que continha isso. Eu também. E que, de repente, em outro, porque o momento histórico se vai indo, a coisa não é mais a mesma. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas às vezes eu sinto indícios de que não é mais assim. Eu fico sempre comentando com as pessoas, e assim, se instaurou no Brasil uma coisa, de que nós vamos ter indústria de cinema. Eu dou risada. Eu acho que já tem, a televisão. É a televisão. E o cinema só vai ser indústria que o dia que o mundo virar de pernas para o ar e a América do Sul virar a América do Norte. Que aí eles têm dinheiro, eles têm infraestrutura, eles têm tecnologia e eles têm público. Claro. Nós não temos público. Eu fiquei assustada. Eu fui uma vez para Los Angeles fazer o treinamento para o equipamento lá que a gente ia usar para montagem, né? A ilha que a gente comprou lá. Quem? A gente quem? O André, para a Extrema, O que vocês compraram? o Lightworks. Tá. Você foi para E lá. aí eu fui para lá fazer o treinamento. E o hotel que eu ficava bem em frente das salas do Chinese Theatre lá. Eu falei, eu vou ter que ver alguma projeção aqui e tal, não sei o quê. Hugo, eles estavam relançando a trilogia da Guerra das Estrelas. Eu saía todo dia do hotel para ir para o meu curso e tinha fila, dando volta no quarteirão para as pessoas comprarem para assistirem uma reprise. Era um negócio. Eu consegui assistir o Retorno de Jedi, que um dia eu fiz uma fila lá para comprar ingresso. Fila e tudo. Para comprar ingresso. E foi o único que eu consegui assistir, porque não dava. Você tem que comprar com antecedência, é um negócio, assim, inacreditável, né? E aí você vê uma troca também. Eu tenho críticas enormes. Eu acho que o cinema americano, com relação ao resto do mundo, é um trator. O cinema, para eles, é o primeiro exército. Primeiro eles mandam os filmes, depois, se precisar, e na maior parte dos lugares eles mandam as bombas. Então, na maior parte dos lugares não precisa, porque o cinema faz o serviço direitinho. Agora, se você olhar assim, essa exigência por uma excelência, é uma coisa meio impressionante. Então, eu entrei na projeção, fiquei procurando uma sujeirinha na tela, parecia que eu tinha um cristal na minha frente. O som, eu nunca mais na vida eu vivi uma projeção com aquele som, de você se sentir dentro do filme. Isso era para público lá deles comum. Público normal. Isso quando foi isso? 97. Eu nunca mais vi uma projeção como aquela, com aquele nível de qualidade. E o público, lotado o cinema, as pessoas aplaudiam quando entrou a vinheta do THX. Eu fiquei, assim, com lágrimas nos olhos, porque eu assisti o trailer do Poderoso Chefão, que tinham remasterizado também, debaixo de aplauso. Passou também o trailer? Passou o trailer. Aplaudido o trailer o tempo inteiro. Então, assim, é outra história. É outra história. Então, a gente vai ficar... Então, o que o Brasil está fazendo? Está pegando as mazelas. Tudo que é o pior da indústria, que é o pior. Que é essa coisa de você não ter nem relação, meu trabalho, meu salário é X, minha hora é essa, meu não sei o quê. Claro que eu, como profissional de cinema, eu quero ser bem remunerada, eu quero ter o respeito pelo meu trabalho. Mas se eu não abraçar o filme que eu estou fazendo, não existe isso aqui. Tem um lado amador que não tem conversa. Não tem conversa. Tem um lado amador em qualquer profissão. Qualquer profissão. Qualquer profissão. Eu às vezes sinto que a gente está perdendo um pouco esse lado. Então fica um mecanicismo, uma coisa. E fora que a gente chegou no cinema de mimetismo também. Então aquela coisa que o Paulo Emílio dizia, que a gente tinha incapacidade criativa de copiar. E é lindo você pensar que a gente tentou fazer musical e inventou a chanchada, né? Tinha essa incapacidade. Agora não, o cinema brasileiro aprendeu a copiar, finalmente. Olha como a gente faz, igualzinho. Entendeu? Então aí, pra quê? É verdade. Pra quê? Então O Paulo Emílio foi uma figura central, eu estou vendo para você. Foi. Você sempre... Foi. Eu sempre menciono, Primeiro assim, que ele era um sol também. Era aquelas pessoas iluminadoras, assim. Era o único professor que fazia a gente estar às 8 horas da manhã dentro da sala de aula. Ninguém atrasava, ninguém faltava. Era uma coisa, assim, impressionante. E ele trazia esse olhar, assim, ao mesmo tempo que ele instigava a gente
a pensar, a raciocinar sobre o que a gente estava vendo, mas ele sempre tinha um olhar generoso sobre o cinema brasileiro. E mais, ele colocou na cabeça da gente uma coisa. Não adianta você ficar... Que é isso que está acontecendo agora. Ficar olhando para Los Angeles, pegar o American Cinematography, ficar rosqueando lâmpada, como diz o Zé Luiz Santos. E a realidade da gente aqui. Eu tenho que olhar para a realidade que eu vivo, para o país que eu vivo, para a língua, para tudo que é da gente aqui. Claro, claro. Senão você vai falar de uma coisa que você não conhece, entendeu? É muito... E vão falar pior. Claro, Óbvio. claro. Óbvio. Né? Então, acho que... O que você pretende fazer? Vocês estão com algum projeto? Tá com alguma... como montadora, você está com alguma coisa? Eu estou montando o filme do Edgar Navarro. É. Você tá, A baixa você gravidade. segue no mesmo na mesma trilha, senda, né? Quando você encontrar com ele, fala que eu não vejo ele há muitos anos. Há muitos anos. Vocês não iam estar em Ouro Preto juntos? Ah, não pude. Você não pôde? Não pude. Ah, ele estava falando, não sei o que ia te encontrar. Pois é, não pude. Então, eu tô... Por causa dessa história desse meu último fracasso, né? Mas não é fracasso, Hugo, não é. Eu não ligo. Não é. Porque depois vou te falar outra coisa também. Então, você está montando o filme dele e tem o arrasto desse documentário de 150 horas que vem desde o ano passado, né? Sei. Também. Então, agora o filme do Edgar, a gente já está quase, já vai fazer a música agora, daqui a pouco a gente fecha o corte, né? Aham. E o outro também está bem andado. Ele Assim. tem vindo para São Paulo? Ele veio, ele ficou 1 mês e meio comigo aqui. Pô, eu vou ligar para você. Ah, então. E ele vai voltar, acho que em agosto. Aí a gente marca de se encontrar. Vamos, eu quero encontrar com ele. É uma figuraça. É uma figuraça, grande. E é um cinema também que eu acho que é isso. Tem uma integridade. Eu acho que isso é essencial. A integridade e a honestidade do que você está colocando na tela. É verdade. Né? E de produção, vocês pretendem? Então, agora, no momento, o André conseguiu recuperar um material que ele tinha filmado no final da década de 70, que ele fez com o primeiro vídeo de portátil que foi lançado, de 0,5 polegada. E ele estava com essas fitas que nem sabia mais o que tinha, porque não tem máquina no Brasil que leia. Ele tem um gravador, mas com o cabeçote quebrado e não consegue achar. Aí a gente recebeu uma indicação, se eu não me engano foi o Carlos Adriano até, de um laboratório em Nova York, porque eu falei, engraçado, os americanos eles ficam pregando a obsolescência das coisas e mandando a gente jogar fora tudo. Mas eles não jogam. Então fecha tudo, porque a hora que você precisar, você vai lá e paga para eles, né? Eles não jogam nada. Então, assim, esse laboratório, eles têm todos os equipamentos que você possa imaginar. E só que eles desenvolveram softwares para te devolver uma imagem com uma qualidade que você não imagina. Eu chorei de emoção com a primeira fita que chegou, entendeu? E aí ele conseguiu fazer agora a recuperação desse material e que vai ficar depositado na Cinemateca para pesquisa, porque, na verdade, ele veio documentando depoimentos e situações de lideranças indígenas num período de muita repressão em cima deles. Inclusive, assim, tem um desses líderes do movimento indígena americano, logo depois ele saiu, ele vive até hoje na Europa, ele não quer nem ouvir falar dos Estados Unidos, porque todo o grupo dele foi assassinado pelo FBI. O grupo inteiro, entendeu? Então, tem gente que está presa até agora, tem índio preso, tem muita gente que foi morta. Então, era uma coisa quase que sigilosa. Então, ele gravava, levava, mostrava para o outro, não sei o quê. Então, assim, para qualquer exibição, teria que ter autorização deles, né? Claro. Então, e na verdade, o que ele queria era salvar esse material. Quando ele está buscando contato com os grupos para devolver para eles as imagens deles, né? E aí o material vai ficar guardado na Cinemateca, aberto para pesquisa. Ótimo. Bacana. Isso aqui também, eu acho que... Acho não, tenho certeza, vai ficar aberto para pesquisa, pô. Alguém tem que saber o que a gente fez, o que a gente pensava. Por favor, né? Pois é. Se você pensar, é impressionante a gente ver isso, né? Você falou da entrevista do Orson Welles, né? O que tem de coisas, assim, que você tem documentado, né? Que eles documentam e que agora estão visíveis, fáceis da gente acessar, sempre se fez isso. Se a gente falar making off, o cinema americano sempre fez. Claro. Tem imagens da filmagem do Intolerância, do Griffith. Tem. Entendeu?
Tem do Buster Keaton, eu não lembro o nome daquele filme que a casa cai em cima dele, ele fica só no vão da porta. E que ele era louco, tudo ele queria fazer, né? Não tinha dublê, não tinha boneco, nada. E a equipe inteira chorando de medo, porque se ele ficasse 1 milímetro fora do lugar, ele ia ser estaqueado no chão ali, entendeu? Porque cai a parede inteira de uma casa de madeira em cima. E tem making off disso. Eles sempre fizeram. Sempre tem essa noção que é a importância do cinema. É verdade. Ele... Se bem que o nosso making, já que a gente está falando isso aqui é um bate-papo mesmo, o making que a gente faz é absolutamente ridículo, na minha opinião. É ridículo. Porque as pessoas continuam sem saber o que faz o eletricista, o assistente, que eu nunca vi um cara do making, também é culpa nossa, não é do coitado, geralmente é um rapaz até talentoso, ninguém instrui ele, eu me coloco já, bem penitencivo. Ninguém chega para o cara e fala, olha, chega no câmera, vê o que ele faz. Não, tem as vedetes usuais dos filmes, os atores, e fica nisso, esse meio que não... maquiagem, que ele tinha que estar ali do lado. Mas isso eu reputo com uma fala meio nossa mesmo. A gente não tem essa... Porque o making off é um filme. É um filme também. A gente... Não sei se você viu como é que chama? O Peso dos Sonhos, que é um making off sobre o Fitzcarraldo, do Les Blanc, que é aquele documentarista americano. É um filme lindo. Eu faço cópia para você. Me faz. É lindo, entendeu? Mas é um filme. Daí você entra no clima da realização daquele filme. É uma coisa assim impressionante de bonito. Cristina, muito bem. Olha, foi um grande prazer falar com você. Também. Puxa, foi ótimo, maravilhoso. Espero que esse site continue sendo tão rico quanto o teu depoimento. E essa coisa eu acho que é tão bacana, essa coisa de poder manter, de colocar e deixar lá para as pessoas verem. Claro. Você vai ter... É coisa que nem eu falo, assim, é que nem você... pegar, um exercício que às vezes eu faço, pegar todos os filmes de um realizador e assistir na sequência. No final você enxerga uma pessoa. Sim, não é doido. Não é? É verdade. Então, assim, é bem legal porque você vai enxergar o que é esse cinema, sabe? Tem um pouco... Tem um patamar comum. Isso tem. Eu vejo, estou fazendo, não tem um patamar comum. Então, acho que... Mas tem também uma alegria, um vigor, todo mundo, que é importante, né? Espero que isso continue. Porque eu acho, assim, as pessoas... Você falou da coisa do erro, tem uma coisa que é essencial, as pessoas poderem errar. Claro. Poderem ir fazendo as coisas. Eu vejo os meninos fazendo o primeiro curta e o cara já quer, não sei o quê. Tem uma coisa assim que eu estou, inclusive, começando a recusar a fazer, porque as pessoas sempre elas querem te mostrar, mas é diferente daquele cara que é teu amigo e fala, pô, não, ele quer que você dê uma chave para ele, que você dê uma opinião. Então fica uma coisa ascendente que eu não gosto. E eu falei, você tem que fazer a sua viagem, você tem que a sua descoberta no filme. Claro. Você não pode perder isso. Claro. Mas ele quer o resultado, antes do processo. Quando o processo é a coisa mais legal. Eu estou vendo também pouca reflexão sobre o caminho a seguir. Às vezes você tem que escolher caminhos, que eu escolho um caminho que eu acho que é o melhor. Não significa nem que é bom. É a minha escolha, Eu refleti sobre isso, pensei sobre isso, vou fazer assim. Claro. Não adianta falar no jornal que não Claro. Porque senão vira aquela coisa, vamos construir um software que dirija filme. Exatamente. Daí vai fazer tudo certinho, não sei o quê. Não pode chegar nisso. É capaz de sair logo esse software. Eu acho que eles já devem estar trabalhando. Eu acho que eles já devem estar desenvolvendo. Não estão pensando em fazer filme sem ator, não sei o quê, já não está desenvolvendo os robôs, essas coisas? Por que não? Os atores só como molde, né? Então, mas nada disso me assusta, viu, Hugo? Porque, assim, o tempo, uma coisa que o Carlão me falava, o tempo é mais sábio. Então, assim, o tempo põe as coisas no lugar. O que sobra depois? É verdade. O que sobra? Então, é a coisa que a gente estava falando dessa geração que foi chamada de cinema marginal, que o Jairo Ferreira chama de cinema de invenção, que eu acho mais apropriado, eles foram massacrados o tempo inteiro.
Só que chegou agora no tempo, você vai ver, você chega na Europa e você fala que o Júlio Bressan está rodando um filme, o alvoroço que cria. É chamado de mestre, eles chamam de mestre na Europa, entendeu? Um cara que teve que ficar fazendo os filmes por conta dele, foi o diretor mais recusado do Festival de Brasília, só que agora ele é o cara que é mais premiado, é o cara que tem mais prêmios no Festival de Brasília. A ponto que ele sabe que ele não pode mais botar filme nenhum lá em Brasília, que está todo mundo com as faquinhas esperando para fritar, entendeu? Agora, é isso. Então, assim, o André é a mesma coisa. Vem o diretor do Festival de Roma, vem para o Brasil e liga para a Ancine dizendo que quer assistir o filme dele. Claro. Sabe? Então, não precisa ficar fazendo jabá com ele. Então, você constrói uma coisa com uma consistência que... Claro. O respeito vai ter que vir, não tem jeito. Entendeu? Eu acho que o tempo põe as coisas no lugar. É verdade. A hora que você vê o que fica das pessoas que tiveram esses orçamentos estratosféricos, até que fizeram grandes bilheterias, até costumo brincar. Quando falo de brincadeira, eu faço, olha, na história do cinema brasileiro, as nossas maiores bilheterias são dos nossos piores filmes. Com raríssimas exceções, é isso. Entendeu? Ou é filme que teve muito orçamento para fazer divulgação, porque é a norma do blockbuster. Você gasta mais na divulgação do que você gastou na realização. Pronto, daí você forra todas as salas de cinema do país com o filme, você vai ter bilheteria. Claro. Entendeu? Pega todos os meios de comunicações mais, não sei o quê, você tem dinheiro para isso. Você é uma pessoa que... uma montadora que pensa o cinema. Isso é muito Põe importante. o outdoor no metrô, né? Aquela coisa, você passa na parede do metrô, tá lá a parede inteira falando do filme, pronto. Né? Eu acho que... Então, não tem que ter essa questão. Eu acho que essa questão da bilheteria para a gente... E a gente tem um país que não pensa o cinema no valor que tem. Porque os Estados Unidos, eles investem... É o cinema mais protegido do mundo, apesar deles dizerem que não. É o mais protegido. Porque eles sabem da importância da imagem do país que está indo adiante. Lógico. Isso eu ouvi de um mixador canadense. Mixador não, ele era coisa de efeitos especiais. Ele veio fazer umas palestras aqui, eu estava assistindo. E alguém perguntou, foi quando começou a coisa de telecinar, para fazer o processo digital. Como é esse processo digital? Aí o cara falou assim, mas vocês filmam em 70, e aí digitaliza, e depois para voltar para 35, porque... Daí ele estava falando dos cuidados todos que eles tinham, não sei o quê. E aí ele falou uma coisa, ele falou assim, o cinema para a gente é a imagem do nosso país no mundo. Por isso que a gente cuida. Claro. E o Brasil é um país que não cuida da sua educação, não cuida da sua cultura, não cuida por aí, não, da sua saúde. Então, é isso. Não cuida da sua imagem. Não cuida da sua imagem. Fechado.